João 12, 37, diz da seguinte maneira: e embora tivesse feito tantos sinais na presença, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Existe uma palavra que traz muito incômodo para a nossa vida e para a nossa geração, que é a palavra rejeição. Essa palavrinha, ela gera um frio na nossa barriga, é uma palavrinha que altera o nosso equilíbrio psíquico, e é uma palavra que traz implicações espirituais, porque nós somos a geração da aceitação, a geração do reconhecimento, a geração da afirmação. E quando nós olhamos para o texto de nossa leitura, no verso 43, que ele diz assim: porque amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. Nós vamos entender que aquilo que arde no coração do homem, é isso que vai determinar a sua forma de pensar, as suas atitudes, as suas ações, as suas decisões e o seu posicionamento diante da vida. É por isso que eu quero trazer nesta noite à igreja esta reflexão, a partir de uma pergunta: o que arde no seu coração? O que é que motiva você a viver? O que é que motiva você a sua caminhada de fé? Qual é a perspectiva que você tem em Deus? Porque o arder do seu coração, aquilo que você ama, se for a glória de Deus ou a glória dos homens. E quando nós olhamos para este texto, no verso 37, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele vai estar chamando a atenção, todo o contexto do capítulo 37 ao 43, ele está falando sobre a incredulidade dos judeus. Hoje pela manhã, ao final da escola bíblica, o irmão Leonardo me perguntou, disse: pastor, muito dos milagres que Jesus fez foi diante do povo, foi diante da multidão, e por isso a multidão creu. Não foram feitos diante dos sacerdotes, dos líderes religiosos daquela época, talvez por isso eles não creram. Mas esse texto aqui nos mostra justamente este ponto em que as autoridades daquela época, porque João, diferente dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele centra a sua narrativa justamente em torno de Jerusalém, em torno daqueles que eram os líderes daquela época, dos líderes religiosos, e mostrando de que forma Jesus teve um confronto com eles. Mais à frente, na sua leitura, quando você pode fazer em casa, a partir do verso 20, você vai ver que Jesus está ali palmilhando a Palestina, ali próximo de Jerusalém, e gregos desejam falar com Jesus. Eles mandam um recado por Filipe, dizendo que queriam ter uma audiência, queriam ter uma conversa, uma entrevista com Jesus. Jesus não dá atenção direta àqueles gregos, mas Jesus ele começa a falar do processo da glorificação, e ele usa uma metáfora agrícola que ele diz assim: se a semente, se o grão não cair na terra e não morrer, ela não germina e não produz frutos, mas ao morrer, ao germinar, ela produz muitos frutos. Jesus ele não atendeu diretamente os gregos, mas Jesus ele estava falando de um processo que culminaria algum tempo depois com a sua morte na cruz do Calvário, que revelaria a glorificação diante de toda a humanidade. Enquanto Jesus está tratando direto com o povo judeu, apresentando o evangelho a eles, mas neste momento da narrativa, neste momento histórico, quando povos de outra nação, representados pelo povo judeu, pelo povo grego, que busca em Jesus a esperança para a sua vida, o Senhor entendeu que a hora havia chegado.
a hora daquilo que o verbo de Deus, que tinha sido explicitado lá no capítulo 1, quando diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Em Jesus, naquele momento, Deus estava unido de novo à humanidade. O homem que por muitos e muitos anos, por muitas e muitas gerações, estivera afastado de Deus por causa da falha do Éden, mas na encarnação de Cristo Jesus. Tanto que este texto do capítulo 1, verso 14, quando João escreve, ele diz: e habitou, e tabernaculou, e vimos a presença da glória de Deus entre nós. Agora, interessante, porque todos esses líderes, eles viram e vivenciaram isso, mas o verso 37 diz: embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, e entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Observe que quando Jesus ele está falando deste ponto, da incredulidade dos judeus, e você vai ver que é das autoridades também ele se referindo, ele remete a um fato dentro de Israel, que acontecera 720 anos antes, 7 séculos antes, no período de Isaías. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Isaías no capítulo 6, o verso 1 até o verso 7, você vai ver por que Jesus remonta isso, e Jesus traz ao imaginário e à memória daqueles que estão diante dele, o exemplo que ele está trazendo, o sinal que ele está mostrando aqui, porque entenda que o sinal, ele aponta para o agente que opera o sinal, visando a fé nele. Ou seja, Jesus estava mostrando que ele é o agente operador do sinal, e que este sinal, esta demonstração, essa manifestação da glória de Deus, tem como finalidade que a fé seja gerado no coração daqueles que estão diante dele. E ele remonta a esse exemplo do que aconteceu com Isaías. Isaías capítulo 6, o verso 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. É interessante que Isaías ele fazia parte da nobreza. Isaías ele era primo do rei Uzias. Isaías ele era um profeta de profissão, porque havia a escola dos profetas desde muitos anos antes. Isaías fazia parte da nobreza, da elite, das autoridades. Isaías era primo do rei, mas no dia em que ele está enlutado, no dia em que ele está fragilizado, e que ele entra na presença do Senhor, nesse dia, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Os olhos espirituais de Isaías foram abertos, e ele pôde acessar a glória de Deus. E olha o que ele vê, o verso 2: serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, representando a reverência e a santidade de Deus, com 2 cobriam os pés, demonstrando a reverência à pessoa de Deus, e com 2 voavam, demonstrando a velocidade, a urgência, a necessidade em cumprir toda e qualquer determinação que o Senhor estabeleça. Isaías vê esses seres espirituais, e ele vê o que eles fazem, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. É interessante que o hebraico, ele não tem um superlativo que tem na nossa língua. E por isso você encontra no texto, às vezes, repetição de palavras. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se fosse no português, ele dizia: Santíssimo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eles estão adorando o Senhor por toda a eternidade. E ainda na sua visão, contemplando a glória do Senhor, as bases do limiar se movem à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça.
Então disse eu: ai de mim, Isaías falando, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando o homem acessa a presença de Deus, quando o homem acessa a glória do Senhor, ele se enxerga como realmente Ele é. A santidade de Deus, a grandiosidade de Deus, a imutabilidade de Deus, a eternidade de Deus nos constrange. Isaías se sentiu diminuto, se sentiu pequeno, se sentiu pueril. Ele reconheceu a sua insuficiência ao ponto de dizer: ai de mim, que viu o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou ser fulminado pela glória do Senhor. Só que o que Isaías não entendia e passou a entender a partir daquele momento, e aqueles que foram contemporâneos de Jesus não entenderam 7 séculos depois, mas que eu e você podemos entender nesta noite, é que a glória de Deus, ela não vem para nos destruir, a glória de Deus, ela vem para nos sarar, a glória de Deus vem para nos restaurar. No próprio texto de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz: Senhor, eu dei-lhes a tua glória, para que eles sejam um, para que eles atinjam a unidade, assim como eu e você somos um. É para isso que veio a glória do Senhor. É para isso que a glória do Senhor é revelada, ao ponto de lá em João, no capítulo 12, como nós lemos, tem a pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem consegue perceber, quem consegue ter a sua consciência expandida? Porque neste exemplo aqui de Elias, no verso 7, como aconteceu o processo, ele diz: com a brasa tocou a minha boca. Verso 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Isaías viu a glória do Senhor. Isaías, ele teve, o seu coração foi tocado por isso, e ele creu. Ao crer, Isaías teve a sua consciência expandida. Ter consciência expandida significa conversão. Ele mudou da sua condição em que estava, e por causa disso Isaías foi curado. Ele se tornou inteiro, ele se tornou são. Até aquele momento Isaías era fragmentado. Ele era apenas a parte de um homem, porque o homem só é homem, o homem ele só está inteiro quando ele está na presença do Senhor. Sem Deus o homem é menos do que aquilo que Deus projetou para ele. E é nesse processo de inteireza, quando nós nos rendemos diante da presença do Senhor e reconhecemos o senhorio dele. E o anjo tocou com a tenaz. A iniquidade foi tirada, a doença degenerativa que mata a humanidade e que se chama pecado, foi removido pela presença da glória do Senhor. O grande vilão que nós temos que enfrentar todos os dias, que nós subimos ao ringue, em cada assalto, em cada combate para enfrentar, e quem sabe você tem sucumbido, você tem fragilizado, você tem se sentido fraco diante da iniquidade, diante do pecado, mas o Senhor está aqui nesta noite, a glória do Senhor está entre nós, para trazer saúde. E é interessante que quando você volte para João no capítulo 12, e Jesus usando este exemplo que eu contei, que eu retratei aqui na leitura do texto bíblico, é importante nós vermos que foi a glória de Deus que curou Isaías do pecado. E é interessante que quando Isaías ele falou disso, verso 41 diz assim: e isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías, quando ele fala da glória de Deus, registrado lá no capítulo 6, Isaías não fala em termos de perspectiva.
em termos de achismo, em termos do que aconteceu com um terceiro, e ele está relatando o testemunho deste terceiro. Não, Isaías ele falou a partir de uma perspectiva concreta. Não foi o que ele ouviu, não foi o testemunho de alguém, não foi uma perspectiva sobre o que Deus pode fazer, o que é a glória de Deus. Não, Isaías não fala em termos de tese, Isaías fala em termos de concretude, algo real, um fato, porque isso aconteceu na sua vida. Guarde o que eu vou lhe dizer nesta noite. O que nos torna testemunhos do Senhor não é aquilo que o Senhor faz por nós. O Senhor pode prosperar a tua vida? Pode. O Senhor pode restaurar o teu casamento? Pode. O Senhor pode libertar esse filho opresso? Pode. O Senhor pode prosperar a tua carreira profissional? Pode. Mas tudo isso Deus está fazendo por ti. E isso não te torna testemunha do Senhor. Tu vais continuar vendo a glória de Deus em termos de perspectiva. O que nos torna testemunhas do Senhor é aquilo que Ele faz em nós. O Senhor quer mover esse pecado da tua vida. O Senhor quer restaurar a santidade em você. O Senhor quer tratar o teu caráter. O Senhor quer te levar a um nível mais profundo de adoração e oração na presença de Deus. É a experiência cristã que nos torna testemunhos do Senhor. Você pode ouvir N sermões, você pode ler N livros, você pode fazer N curso teológico. Isso não te faz um cristão. Ser cristão é reproduzir em exatidão o caráter de Cristo. E você só consegue fazer isso convivendo com Ele todos os dias. Aleluia. Você acorda de manhã, você vai para o seu café da manhã, Ele está junto contigo. Tu entra no teu carro, Ele está contigo. Tu está trabalhando, Ele está contigo. No seio da tua família, Ele está contigo. É relacionamento. É um relacionamento pessoal e irrestrito com a pessoa de Cristo Jesus. Esses judeus aqui, eles não creram, eles não podiam crer, eles eram incapazes de crer, porque tinham um coração endurecido, e o coração endurecido, ele perpetua a incredulidade, a cegueira espiritual, a insensibilidade, porque a ideia de endurecer no grego é como uma fratura em um osso, e esse osso ele é religado, e ao redor deste osso surge uma região calosa, de a deposição do cálcio, ou seja, se torna uma região insensível, como um calo. O coração deles estava caloso, o coração deles estava insensível, ainda que os sinais estivessem diante dos seus olhos, ainda que a autorrevelação de Deus estivesse presente diante deles, porque Jesus era o referencial geográfico da glória de Deus. Assim como fora a arca da aliança lá no passado, agora a presença de Deus estava em Jesus. Hoje a presença de Deus, ela habita em nós, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você sabe onde você encontra a glória do Senhor? Qual é o referencial geográfico da glória do Senhor? É o seu endereço, é a sua casa, é aonde você habita, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. A glória do Senhor está sobre a sua vida. E continuando, para nós finalizarmos nesta noite, o verso 42, o verso 43, nos mostra o que é a glória do homem. Contudo, muito dentre as autoridades, e aqui você entenda a autoridade como pessoas com posição social destacada, creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
A fé humana, ou a glória humana, ou a busca da afirmação diante do homem, a aceitação diante do homem, ela produz uma fé vacilante, ela produz uma fé covarde, ela produz uma fé que cede à pressão religiosa e à pressão social, e ela leva a uma fé anônima. Observe que esses aqui, eles até creram, mas eles não confessaram Jesus. E o próprio texto de João, no capítulo 3, você vai poder ler com calma em casa, fala de um homem por nome Nicodemos, era príncipe dos judeus, era um homem versado na lei, e ele tinha vergonha de ter um encontro público com Jesus, à luz do dia, e ele vai à noite, de forma secreta, porque ele tinha medo da pressão social. Nicodemos, a exemplo de muitas pessoas, tem medo de serem excluídos do clube religioso, porque o que faz diferença entre uma igreja e um clube social é o propósito, é a natureza. Um clube social é uma associação de pessoas. O clube social visa a qualidade de vida das pessoas, visa o entretenimento, visa o lazer, visa a higiene mental, o equilíbrio psíquico, como foi dito aqui, dentro das suas 3 instâncias. A igreja vai além, porque a natureza da igreja é uma natureza espiritual, e o propósito da igreja é chegar no céu. Nós somos um grupo de pessoas, nós somos uma associação de pessoas, mas nós somos mais do que isso, nós somos o corpo de Cristo na terra. E eles não entenderam isso, eles creram, mas esse crer foi de uma fé vacilante, foi de uma fé covarde, que levou a uma fé anônima, porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Eles tinham medo da rejeição, eles amaram mais a glória humana do que a glória de Deus. E quando nós paramos para observar isso, nós vamos ver que o coração que arde pela glória de Deus é um coração que tem entendimento, é um coração convertido e é um coração sarado. O coração que arde pela glória humana é um coração incrédulo, endurecido, caloso, é um coração incapaz de crer. Agora deixa eu lhe dizer, quem escolhe pelo que arde no coração sou eu, é você, somos nós, mediante o testemunho da verdade bíblica, exposto na pessoa de Cristo Jesus. Somos nós que escolhemos. Eu convido você a estar em pé, no nome santo do Senhor Jesus. Mediante essa exposição bíblica, nós chegamos a 4 conclusões. A primeira é que a incredulidade humana consiste na cegueira do entendimento diante dos sinais divinos. Os sinais divinos, eles continuam operando e continuam acontecendo. Essa semana mesmo uma pessoa dizia: pastor, mas está chovendo muito em Belém. Eu digo: não, mas eu gosto da chuva, porque a chuva revela o cuidado de Deus. É a chuva, irmão Alessandro, que faz o açaí apretar. É a chuva, irmão Vavá, que faz o tomate amadurecer para ter na pizza. Revelando o cuidado de Deus para as nossas vidas. Como o Senhor, Ele cuida de nós. A incredulidade humana, ela consiste na cegueira do entendimento diante dos sinais divinos, perpetuando a incapacidade de crer. A outra verdade que esse texto nos ensina é que a glória de Deus manifesta o seu reino de amor e cura, ou seja, torna o homem inteiro. O homem fragmentado, o homem destruído, o homem subjugado pelo pecado, ele volta à sua inteireza. E na inteireza humana que ocorre a rendição à glória de Deus. Os olhos espirituais são curados da cegueira espiritual, e o coração arde, convertido à pessoa de Deus e curado da doença do pecado. Que bom quando o nosso coração arde. A gente lembra da passagem lá do caminho de Emaús. Quando eles estão caminhando com Jesus, eles só percebem quando Jesus entra na casa e parte o pão, um gesto peculiar que ele tinha. Eles reconheceram Jesus e eles disseram assim: deveríamos ter sabido logo lá de trás que era ele, porque quando ele falava, o nosso coração ardia.
coração arde convertido, o coração arde curado. Você já não é mais subjugado pelo pecado, você já não é mais influenciado pelos demônios, você não teme nem a morte, porque você sabe que a morte para o cristão não é uma satisfação do seu pecado. A morte para o cristão não é o cumprimento da sentença que foi estabelecida lá atrás, não. A morte para o cristão é a reta final no processo de santificação. Hoje nós ainda estamos na presença do pecado, hoje nós ainda lutamos com o pecado, mas quando o Senhor voltar, ou quando Ele nos tirar desta realidade, nós estaremos livres de todo o pecado. Estaremos na presença dEle, o adorando pela eternidade afora. E a quarta e última conclusão que nós chegamos, é que o coração incrédulo é o coração que ama mais a glória terrena, e que conduz à perdição eterna, do que a glória celestial, que conduz à salvação eterna. Pelo que arde o seu coração nesta noite? Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero que você reflita. Será que você tem visto a glória de Deus manifesta na pessoa de Jesus? Será que você tem sido ministrado pelo Senhor? Será que a fé que existe no seu coração é uma fé autêntica, não é uma fé covarde, uma fé que treme diante das pressões sociais, que teme diante da pressão religiosa? A fé que tem levado você a ser um anônimo na sociedade, no círculo de amigos, na vizinhança. Se eles souberem que eu sou crente, eu não terei essa promoção. Se eles souberem que eu sou crente, eu vou ser cancelado. Se eles souberem que eu sou crente, eles não me convidam mais para nenhuma atividade social. Pelo que arde o seu coração nesta noite? Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória do Senhor. Pai bendito e eterno, na Tua presença nós estamos nesta noite, Senhor. Pai, que os nossos olhos espirituais, eles sejam abertos, que possamos contemplar a glória do Senhor, que possamos ser conscientes, meu Pai, de que o Senhor veio a este mundo nos trazer salvação, como o Senhor disse para Felipe, em João capítulo 14, verso 9, quando o Senhor respondeu e disse: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai, Felipe. Senhor, Tu és a autorrevelação de Deus na terra, Tu és o nosso Senhor, o Senhor habitou entre nós, o Senhor veio trazer inteireza para o homem, o Senhor veio nos resgatar da situação de julgo que nós estávamos no pecado. Pai, que nós possamos ver a Tua glória, que nós possamos crer com o nosso coração, que nós possamos ter a nossa consciência expandida, Pai, que nós possamos ser sarados, meu Pai, sarados do pecado, como foi Isaías, como foram tantos homens, e assim, Senhor, possamos amar a Tua glória, Senhor, porque é a Tua glória que nos leva à salvação eterna. Em Cristo Jesus nós oramos, e em Cristo Jesus te agradecemos. Amém.